Glória a Deus, muito boa noite a todos, graça e paz, boa noite a você que está no Sara Online, seja muito bem-vindo a Sara Cavalhada. E uma pergunta que eu quero fazer, quantos estão felizes? Levante a mão aí, isso, faz uma festa aí para o Senhor, amém? Queridos, olhe para mim, eu quero que vocês fiquem de pé, pode se colocar de pé por favor, quero fazer uma oração aqui junto com vocês ainda, antes de começar a palavra aqui, nós temos uma palavra abençoada para compartilhar, uma palavra que vai edificar os nossos corações, mas o mundo está estranho, né? O mundo está estranho e as pessoas estão com um pouco de medo, mas olha aqui que eu quero te dar uma boa notícia em meio a tudo isso. Se você está em Cristo, você não precisa temer, amém? Porque Ele tem o controle da sua vida e Ele está cuidando de ti. Então eu quero que você feche os teus olhos agora e baixe a tua cabeça e seja corajoso, entregue agora a tua vida, o teu caminho ao Senhor, mesmo com as suas debilidades, mesmo com algumas falhas que você julga ser falhas, pode entregar para Ele. Você é ser humano, mesmo com angústia, com dores, isso é inerente a você, você é um ser humano. Diga para o Senhor que você quer ajuda nessa hora, para ter essa paz no seu interior, para ter essa força no seu interior. Meu Deus, aqui está a tua igreja, ó Pai, e eu quero abençoar a cada irmão com coragem, com a unção de força vinda do alto, e eu, no nome poderoso de Jesus Cristo, na autoridade que me é outorgada pelo Senhor, eu repreendo todo o espírito de medo, tudo, Senhor, que se levanta para pôr medo, para trazer tormento, eu repreendo hoje de sobre a tua igreja, no nome poderoso de Jesus Cristo, e declaro que a paz, que a alegria e que a força do Senhor está sobre o teu povo, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda Ele bem forte, amém, queridos. Pode sentar no seu lugar. Quando ao final da reunião nós vamos estar orando aqui, fazendo nossas orações, orando por Israel, orando pela Palestina, por esse povo que está enfrentando lá essa guerra terrível. Mas eu peço que você fique em paz, meu irmão, se apegue com o Senhor. Sabe o que o mundo precisa? O mundo precisa encontrar Jesus. Quando a pessoa encontra com Jesus, tudo muda, amém? Então vamos nós que já estamos com Ele, dar essa demonstração para a sociedade, amém? Então abra sua Bíblia comigo, no livro de Coríntios, 1 Coríntios, as cartas paulinas, 1 Coríntios 13, do verso 1 ao 7, esse texto ele é magnífico, ele é poderoso, e eu peço que você abra sua Bíblia para ler esse texto, amém? Nós vamos ler. O título da minha palavra hoje é o que a sociedade espera da igreja hoje. O texto diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, amém? Feche teus olhos. Pai, edifica-nos por meio da tua palavra, eis-nos aqui, Senhor, presentes nessa reunião, nesse culto, que damos ao Senhor,
nós pedimos, fala aos nossos corações, que essa palavra ela possa penetrar no mais profundo do nosso ser nessa noite, e nos trazer para o centro da tua vontade, para que o dom supremo, ele opere no meio da sociedade em que vivemos, através de nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos aqui têm experimentado ou têm vivido essa dificuldade de relacionamento com amor sem interesse? Hoje, praticamente todas as relações, elas são baseadas em interesse, e poucas relações são baseadas no amor genuíno. Não estou falando do amor eros, tá bom, gente? Estou falando do amor genuíno, o amor de Deus. Esse amor, o amor que cuida, o amor que suporta. A palavra aqui, suporta, é de dar suporte. Esse amor que eu estou falando, não o amor entre um homem e uma mulher. E olha que interessante, a igreja, ela tem que ser esse lugar, essa porta aberta. A igreja tem que ser esse lugar onde as pessoas, onde a sociedade encontra o amor, encontra as portas e os braços da igreja abertos, para dar esse amor. Preste atenção no que eu quero falar. Qualquer pessoa que chegar na igreja bêbado, drogado, prostituído, tem que encontrar na igreja, ou seja, aqui na Cavalhada, o amor. O divorciado, a mãe solteira, todas as pessoas. Mas isso não quer dizer que elas vão chegar aqui, queridos, e permanecer da mesma maneira. O homossexual, todas as pessoas. A igreja, preste atenção em mim, ela é o lugar que tem esse amor, ainda tem. A igreja ainda é a única instituição na terra que tem o amor de Cristo, que tem o equilíbrio, para que a sociedade possa ser abençoada, para que a sociedade possa ser curada. As pessoas aí fora, elas estão desesperadas, e olha que interessante, ao chegar o avanço da tecnologia, começou a acontecer algo que a escatologia bíblica nos ensina, que é quando o texto vai falar que a mentira forçaria para se tornar verdade, e a verdade se tornaria mentira. Hoje o avanço da tecnologia tem feito com que a igreja seja atacada por pessoas que dizem que a igreja não está pregando o amor verdadeiro de Cristo, e dão demonstrações chula, dão demonstrações de alguém que entrou por um caminho completamente diferente do caminho de Cristo. O caminho de Cristo, ele é um caminho saudável, ele é um caminho que equilibra uma pessoa, um ser humano, independente da sua situação, ou da sua identidade, ou da sua ideologia. Cristo equilibra, Cristo traz a pessoa para o centro de uma vida de paz, de uma vida abundante, de uma vida de alegria, de uma vida que cumpre o propósito para o qual o Senhor permitiu ela vir nessa terra. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar que a salvação de Jesus Cristo, ela não faz acepção de pessoas. Mas eu sinto dizer que a igreja, ela não é uma igreja inclusiva. A igreja não faz acepção de pessoas. A igreja é o lugar da comunhão de pessoas com o Senhor Jesus Cristo. A igreja é esse lugar. Por isso que aqui, queridos, pode entrar todas as pessoas, porque o propósito dessas portas estarem abertas é que pessoas sejam restauradas e vivam o propósito para o qual Deus as permitiu nascer. A sociedade precisa saber que essas portas estão abertas para o propósito de restaurar as suas famílias inteiras, as suas vidas. Essas pessoas que hoje estão aí fora atrapalhadas, machucadas, feridas,
Tem gente hoje que está perdendo a afeição, como diz o texto de Efésios, está perdendo a afeição natural, porque não tem atenção, não tem amor, não tem cuidado. Gente, o brasileiro, ele tem algo muito interessante, que é fantástico isso. A forma maior do Brasil de amor é o amor eros. E na maioria das vezes se confunde amor com paixão. Eu disse no texto que o amor tudo suporta, o amor dá suporte. Eu tenho um testemunho sobre isso aqui para você, como igreja, e isso deve ser anunciado para a sociedade. Uma mulher, que o marido dela teve, não sei o que aconteceu com ele, que numa altura da vida, 38, 40 anos, ele sofreu um surto, algo parecido, e ele ficou com demência. Vocês sabem o que é demência? E essa mulher, a família dele chamou ela para liberar ela do casamento, porque ele não poderia mais suprir ela como marido no amor eros. Olha a preocupação da família, dos pais dele. Essa mulher cristã, o testemunho dela me chocou, eu fiquei chocado. Ela não aceitou ser liberada do casamento. E o pai dele disse: mas como que tu vai ser suprido nas suas necessidades fisiológicas? Ela disse: ele é o meu marido, e eu vou até que a morte nos separe. Aquela mulher me deixou, eu falei: o homem não faz isso. Porque o homem, se falar para ele estar liberado, ele fala: nossa, estava só esperando a hora, e vai embora, né? E ela disse com o amor, preste atenção, queridos, com esse amor, ela disse: o amor que eu tenho pelo meu marido, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O meu Deus pode curá-lo ou não, mas eu vou permanecer com ele até que a morte nos separe. A sociedade está esperando lá fora essa demonstração da igreja, do amor verdadeiro, do amor que acolhe, sem interesse. O amor que transforma, meus irmãos, olhe para mim, é o amor que é aplicado em uma palavra. Quando você dá a palavra para a pessoa, olhando nos olhos dela, ela automaticamente ou imediatamente, ela recebe transformação aqui dentro. Olha para mim, eu ouço muito hoje a respeito da igreja a seguinte fala, que a igreja ela virou um mercado, ela virou um lugar de se aproveitar das pessoas. Isso não é verdade, porque a igreja de Cristo hoje no mundo é a única que tem equilíbrio em tudo. É a única que tem equilíbrio, é a única que se posiciona para equilibrar tudo na sociedade. É a única que ainda não partiu para o liberalismo. A igreja é a única que não caiu ainda em alguns países na mentira de ser liberal, da porta larga. Só muda a forma de falar, liberalidade. Jesus fala: tem a porta estreita e tem a porta larga. Qual o caminho que você quer ir? Muitas vezes nós entendemos a palavra liberdade como algo bom, de fato é bom. Mas quando se fala de libertinagem, quando se fala de liberalidade, de liberar as coisas sem critério, sem avaliação, sem cuidado, sem equilíbrio, vai ter problema. E hoje, queridos, a sociedade, no meio da sociedade que nós vivemos, falta esse amor genuíno, esse amor que é o dom supremo, que Paulo está citando no livro de 1 Coríntios. Eu quero colocar rapidamente sobre o apóstolo Paulo, essa questão, para você pensar. Você acha que o apóstolo Paulo, ele em algum momento deixou de acolher as pessoas, mesmo quando ele estava sendo rude, quando ele estava sendo brando, quando ele estava admoestando, quando ele estava ensinando os discípulos? Vocês acham que em algum momento, quando Paulo, por exemplo, ele estava na cadeia mamertina,
quando o rei Agripa fez o que fez para ele, atrasou ele no ministério, e ele ainda foi orar por um familiar dele? O que vocês acham do apóstolo Paulo nessa decisão? A pergunta é: se você tivesse nessa situação, o que você faria? Se você tivesse na situação que a sua vida, a sua liberdade tivesse em risco por causa da igreja, o que você faria? Qual a sua resposta? Se a sua vida hoje fosse colocada em risco pela sociedade que está aí fora, pelo drogado, pela prostituta, pelo divorciado, pela mãe solteira, pelas pessoas que falam mal da igreja, o que você faria? A sociedade está esperando uma resposta. Qual seria a melhor resposta para nós dar para a sociedade? Acolher, nos expor. Agora vamos para Cristo, a segunda face, dá o outro lado. É muito difícil, né, gente? Não se fala mais nisso. O evangelho de Jesus é esse. Se a sociedade espera e aguarda a revelação dos filhos de Deus, nós devemos sim estar expostos lá fora, pregando o evangelho, levando o amor e correndo risco. Porque se você ir para uma sociedade que está pervertida, que tem uma linguagem perversa, você está exposto. E estando exposto, você vai precisar ter coragem, você vai precisar ter fé, você vai precisar mover no espírito, para que você fure a barreira da perversidade, para que você fure a barreira da maldade, que você ao ultrapassar isso, chegue no coração da sociedade, chega no coração das pessoas, e elas vão confiar em você e vão se render a Cristo. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja em todos os lugares. Você pode ser médico, você pode ser psicólogo, psiquiatra, psicanalista, você pode ser juiz, você pode ser desembargador, você pode ser presidente da república, você pode ser deputado, senador, você pode ser o que for. Você precisa ser, como igreja, alguém que libera o amor de Cristo, que salva, que liberta as pessoas, que abre o coração das pessoas para se entregar a Jesus. Você vai precisar dar testemunho. Nós tivemos ontem no painel da família, na Câmara de Vereadores em Porto Alegre, e a nossa bispa, uma honra, a nossa bispa teve no meio de psicanalista, psiquiatra, médicos, e ela como psicóloga, tem 3, 4 pós-graduação, também estava, e foi falado sobre espiritualidade. A minha pergunta é: o que nós estamos usando hoje? Espiritualidade ou religiosidade? As duas coisas são diferentes. A sociedade olha para você como um religioso. Por quê? Por conta das nossas atitudes. Sabiam disso? Espiritualidade, meus irmãos, não tem nada a ver com religião. A bispa disse uma frase que marcou para mim na hora que ela foi falar na tribuna. Ela disse: não negligencie a espiritualidade da sua família. Não basta pregar a Deus, tem que viver Ele. E tinha um cara, um psicanalista, um psiquiatra, uma médica, e todos falaram dentro da ciência e levando a ciência à luz da Bíblia. E todos eles falaram que as pessoas que não têm a sua espiritualidade firmada em Cristo, que é o único canal que pode levar o ser humano a liberar o amor verdadeiro, essas pessoas estão doentes. O psicanalista falou que todos têm ansiedade, você é humano. Todos têm dor, você é humano de carne e osso. Mas quem supera essas coisas? Quem tem uma espiritualidade definida em Cristo Jesus, porque o seu amor é suficiente para suprir e equilibrar a vida dessa pessoa. Isso é a ciência que está falando. O dado que eu estou trazendo para vocês é científico. Então preste atenção, a palavra de Deus já virou aferidor para a ciência.
Olha para mim aqui, tem que ser para nós hoje, na sociedade que nós estamos vivendo. Seja bíblico, meu irmão. Não dá resposta sem antes ler a Bíblia, ou peça ajuda. Peça ajuda. Se você não tem a resposta, não vá em busca de resposta no Google. A doutora falou o seguinte lá nessa reunião, que todo mundo hoje está cometendo o maior erro. As pessoas estão tendo doenças por se automedicar pelo Google. Ela falou de um caso que ela tratou, que a pessoa não precisava de remédio, a pessoa só precisava tratar da espiritualidade dela. E hoje as pessoas vão no Google, gente, consultar qual o remédio que é bom para isso, para aquilo. Misericórdia. Então preste atenção em mim. A sua espiritualidade em Cristo manifesta o amor dele. Não precisa fazer força. Ufa, melhorou, né? Se você está em Cristo, tudo o que você precisa, você tem: paz, saúde, domínio próprio, mansidão, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, o maior dom, o amor, você tem. O mundo não tem. Preste atenção, você tem prezado pelo que você carrega? Como cristão? Ou você esqueceu que você é portador da salvação? Ou você caiu na besteira de acreditar na mentira e banalizar o fato que você é um filho de Deus e que você está caminhando para a eternidade? As coisas do mundo, as fábulas, os bens materiais te cegaram. O estudo, a letra, a conversa das pessoas te cegaram. Você ainda preza por quem você é e pelo que você carrega? Ei, olha para mim. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos o lugar aonde Deus, com o seu Espírito, Ele habita. Por que que a humanidade, por que que a sociedade está vivendo em meio a tanto desespero? O que você acha? Porque ela está longe de Deus. E eu quero trazer aqui dois exemplos bíblicos. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 19, verso 1 de Lucas. Todos conhecem a história do homem rico chamado Zaqueu, o cobrador de impostos, o publicano. Preste atenção. Ainda tem no seu coração amor? Enquanto todos os crentes judeus estavam preocupados com a função de Zaqueu, ele estava preocupado com encontrar o amor de Deus. Olha para mim, enquanto você está preocupado com as riquezas alheias, tem gente preocupada lá fora em ver o testemunho de Jesus na tua vida. Enquanto você está preocupado em ostentar alguma coisa, tem gente lá fora aguardando com ardente expectativa a manifestação dos crentes. E o Zaqueuzinho, quando viu falar, preste atenção, como é interessante, a gente poderia ser abastado de todas as coisas, né? Para talvez, mas será que a gente teria os olhos abertos? Mas vamos lá. O Zaqueuzinho era o publicano, o homem era cobrador de impostos. Preste atenção, tinha um motivo pelo qual ele era cobrador de impostos. Amém? Amém ou não amém? Amém. Você sabe que tem um motivo pelo qual a cidade de Porto Alegre arrecada o IPTU, você sabe disso, né? Aí você vai falar assim, não funciona. Calma, funciona. Pode não estar funcionando para ti, mas funciona. Por quê que funciona, pastor? Porque não é todos que pagam IPTU. 52% só paga. Os outros 48% ficam nas costas de quem paga.
Então não fala que não funciona. Então vamos lá, o publicano Zaqueu, o cobrador de impostos, cobrava impostos para um motivo, para um acordo coletivo, vamos dizer assim. Esse imposto que ele cobrava, essa função que ele ocupava, fez com que ele fosse amaldiçoado pelos crentes. É esse medo que a sociedade está da igreja lá fora. Porque nós somos cristãos, mas estamos olhando para o que a pessoa faz. Tem crente que tem algeriza de político. Vamos lá, o publicano Zaqueu subiu na árvore, e Jesus olhou para ele e falou: desce depressa, que hoje eu vou jantar na tua casa. E tem crente que está pensando assim, ó: Jesus não está abrindo nenhuma porta para mim. Pois é, vai precisar entrar aqui um drogado, vai precisar entrar uma prostituta, um divorciado, para receber um milagre desse tamanho, para você ficar olhando, porque você não se posiciona em Cristo. O Zaqueu veio, sobe na árvore, chama a atenção de Jesus. Jesus disse: eu preciso ficar na tua casa. Preste atenção, querido, quando eu e você, quando a igreja do Senhor tomar uma atitude de impactar a sociedade, ela será impactada, sabe pelo quê? Pelo amor que nos capacita a descer em qualquer lugar e olhar para aquela pessoa como um filho de Deus, e não como alguém que está somente pecando, mas levar para ela o amor que arranca ela do pecado e leva ela a se quebrantar diante de Deus. Preste atenção, o Zaqueuzinho chegou diante de Jesus e falou assim: agora o Senhor falou a minha linguagem. Quanto tempo eu estou esperando ser acolhido? Todo mundo fala mal de mim, Senhor, porque eu estou ocupando a minha função. A minha função é essa, para que a sociedade tenha, ou esse vilarejo seja administrado. Mas as pessoas não querem pagar seus impostos, e eu que virei agora o alvo delas, eu que virei agora o mal. Eu creio, queridos, olhe para mim, e esse é um exemplo poderosíssimo para nós, que naquele momento que ele disse assim, ó, preste atenção, o que é verdadeiro, quem está além e quem está aquém. Ele disse para Jesus assim: Senhor, obrigado por me acolher. Se eu roubei alguém, eu quero devolver 5 vezes mais. Então presta atenção em mim. Alguém que fala isso tem certeza que não roubou. Alguém que fala isso, meus irmãos, ele tem certeza do que ele está falando. Alguém que diz: não, se eu prejudiquei, eu devolvo tantas vezes mais, é alguém que está certo do que está fazendo. Preste atenção aqui em mim, o que é verdade para você? A paixão da carne, o amor eros, ou o amor de Deus que te supre no momento que você está sozinho, rejeitado? Não precisa ninguém vir, queridos, não precisa ninguém vir com firula para dizer assim: olha, tu é coitadinho porque a sociedade te oprime, por isso você está assim. Não, não precisa não, a palavra é suficiente, o amor de Deus é suficiente para te levar a se quebrantar diante de Deus e ser curado. O amor de Deus é suficiente. Mas o problema é que a sociedade que nós vivemos, ela não ensina isso, somente a igreja ensina. E é por isso que a sociedade está aguardando eu e você chegarmos neles. Preste atenção, quando nós chegarmos neles com um testemunho vivo de amor, nós vamos ganhar o coração deles. Eles vão dizer: olha, eu estava esperando. Alguém já viu aqui um vídeo antigo de uma pessoa tentando socorrer um cachorrinho, e ele avançando, ele estava se defendendo, e quando, é um animal irracional, quando ele foi acolhido, banho, cuidado, aqueceram ele se tremia assim. Quem já viu esse vídeo? E ele tremia, e aí aquela fúria dele foi baixando, e ele foi tremendo, e daí acolhido nos braços da pessoa, e aí ele se aconchegou. É assim que nós, a igreja, vamos fazer para a sociedade.
Quando nós chegar, eles vão estar chamando a gente de tudo que é coisa. Vocês sabem que a frase mais falada é pastor ladrão, não é? Mas o pastor tem que ir lá acolher o cara que chama ele de ladrão. Vocês sabem que o pastor, às vezes, principalmente, eu dou risada em casa, às vezes, quando eu trabalho com libertação, depois eu dou risada demais. Tem gente que já nem chega perto de mim que já fica aqui. Não, irmãos, eu fui chamado para a completa obra de Deus. Então é o seguinte, se eu passar por ti, não quer dizer que o demônio vai voar, até porque você não sabe de nada, inocente. Os demônios, eles enfrentam a mim muitas vezes, não você. Eles enfrentam a mim, falam, tu quer ser o bom, tu quer me tirar da onde é o meu lugar. Então fica tranquilo, irmão, se eu passar por ti está tudo certo. Agora, se tiver algo ruim e você quiser ser livre, você vai ser, porque Deus te ama e quer te libertar. Amém? A gente é só um instrumento. E a mesma coisa, querido, ou aconteceu, ou foi dada a demonstração por Jesus com Zaqueu. Todo mundo condenando ele, todo mundo dizendo, Jesus vai entrar na casa do pecador, esse cara, cobrador de imposto. Parece que Zaqueu estava no Brasil, no Nordeste. Estava. Eu vou procurar um arqueólogo para ver aonde foi esse episódio. Tem que ser num lugar desse. O homem estava fazendo a parte dele, a função dele, e estava dizendo, olha aí, Senhor, esse pecador. Aí eu penso que se Jesus pudesse olhar, se Jesus pudesse estender nesse texto aqui, ele olharia para ele e falaria assim, vem cá, ô fulaninho, Maria, João, você pagou o seu imposto certinho? Não paguei. Então como é que você está chamando o cara de pecador? Não, mas ele é ladrão. Sim, mas como ladrão? Se a demanda é X, é 2X, e só é entregue 1X, como é que você quer ser atendido? Então aqui, queridos, há uma demonstração para nós do que é demonstração de amor que traz para a pessoa consciência e arrependimento. Então Zaqueu desceu e Jesus disse para ele, Zaqueu, eu hoje vou jantar contigo. E quando ele acabou de declarar, Senhor, olha o que ele diz, Zaqueu desceu e levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Perdão, é 4, não é 5. Então Jesus disse para ele, Zaqueu, hoje chegou salvação na tua casa. Olha para mim, queridos, as pessoas que estão lá fora são filhas de Deus também. Então não adianta olhar para esse ou para aquele, se muitas vezes nem nós estamos conseguindo dar testemunho. Quem já viu essa expressão? Não pode nem com as calças dele e quer dar moral nos outros. É ou não é verdade? Então nós devemos primeiro, queridos, nos separar para Deus, viver uma vida digna do Evangelho que está escrito na Bíblia, e não vamos fazer força. Quando nós chegarmos na sociedade lá fora, você vai passar e vai acontecer contigo as experiências de Paulo. A tua sombra vai curar pessoas. Hein? Eu me lembro que teve um tempo que estava sendo clamado isso no Brasil, 2001. O povo estava clamando por dizer assim, quando nós passar, as pessoas vão se converter. Isso aconteceu na Colômbia. A Colômbia viveu em 2000. Os missionários passavam nos becos, nas vilas, nas favelas da Colômbia, e as pessoas saíram chorando, dizendo que sentiram algo e queriam Jesus. Por quê? Porque aqueles homens estavam encharcados do verdadeiro amor de Cristo. Amém? A sociedade está esperando uma igreja que vai alimentá-la e edificá-la. Amém? É possível a Sara Cavalhada saltar de 100 para 300? Sim, porque a sociedade lá fora está esperando uma igreja viva para equilibrá-la. Amém? Somos eu e você que vamos lá. Segundo exemplo que eu quero usar, ainda nessa palavra, abre a tua Bíblia em João,
capítulo 1, versos 45 até o 51. Olha que interessante. Esse Filipe, de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Deixa eu voltar na vírgula. Não, ponto. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu e você, olha, vamos lá. Vamos ver quem está além e quem está aquém para responder à sociedade hoje como cristão. A minha pergunta para você é: como é que você está pensando aí sobre o que você carrega? Você tem dúvida? Você se sente, você tem sentimento de autocomiseração? Você é ansioso? Você é desconfiado? Você faz as coisas na igreja com insegurança, com desconfiança? Olha o que Natanael está falando: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você talvez não esteja impedido de levar o amor de Deus para a sociedade de maneira correta, por estar pensando: será que pode sair alguma coisa de mim? Hoje nós não estamos encontrando mais pessoas pregando o evangelho pelo poder dos sinais, dos milagres e prodígios. Hoje é pela performance. Hoje é alta performance. Quem fala melhor, quem é um cara que tem como é que se diz, um treinamento mais marketing multinível, é ele que enche igreja. E os sinais, e os prodígios, e o desejo de falar: não, eu vou me santificar, eu vou ser cheio do poder de Deus. Quando eu chegar perto das pessoas, elas vão ser transformadas. Quem deseja isso? Não levanta a mão. Quem está desejando isso? Gente, essas coisas foram tiradas do currículo, né? Foi tirado da grade curricular da igreja. Hoje é um evangelho diferente. Mas aqui está um homem dizendo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe respondeu: venha ver, Natanael. E olha que interessante, ao se aproximar, disse a respeito dele. Jesus olhou para ele: eis um israelita, em quem não existe fingimento algum. Olha Jesus acolhendo o cara. Olha para mim, igreja. Olha Jesus acolhendo o cara. Ele estava armado, dizendo que Jesus era favelado. Jesus não se chateou, não ardeu, não se irritou, não ficou chateado. Jesus acolheu ele. Eis aí um israelita que não tem fingimento. Oh, meu Deus. Jesus deu uma inflada na bola dele, não deu? E aí ele olhou para Jesus, então exclamou: mestre, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Jesus disse para ele, revelou que reconheceu ele como israelita porque viu ele debaixo da figueira orando. E aí Jesus disse: tu crê por isso? Mas olha para mim, vai acontecer coisas maiores. Você vai ver o Filho do Homem descendo, subindo, e os anjos descendo e subindo do céu. Você vai ver coisas maiores ainda acontecendo. Mas há pouco tempo, queridos, olha para mim, pastor, mas há pouco tempo ele estava falando que Jesus não era ninguém, que não podia vir nada de onde Jesus veio. Mas é justamente isso que eu estou te falando, queridos. A sociedade vai falar que a igreja não tem nada, que a igreja só quer tirar, mas na verdade quem tem para dar alguma coisa é a igreja. É você. É você como cristão que tem algo para dar para o próximo. Atenção, uma palavra,
uma palavra de conforto. Às vezes você vai encontrar alguém onde você mora, que é uma pessoa realmente que tu vê que ela é averso assim a ti, ela não é muito, né, não vai com a tua cara. Não tem umas pessoas que falam aqui na igreja que não fechou com a pastora ou com o pastor, já ouviu isso? Você já ouviu? Nós vamos amar essa pessoa do mesmo jeito. Mesmo ela dizendo assim, mas o pastor tem um jeitão. Rapaz, eu não posso fazer nada, reclama para ele lá, ele que me criou. Mas imagina se eu, o pastor, a pastora, nós fôssemos preocupar que as pessoas falam, eu não fecho com a pastora, eu não fecho com o pastor. Imagina isso, gente. Imagina Jesus falando, ei, não fecha comigo, Natanael, vai para o inferno, morre, seu desgrama. Jesus falou para ele o quê? Eis aí um judeu que não finge, honesto, judeu verdadeiro. Olha aí, Jesus foi lá e o que? Acolheu ele. A sociedade está esperando que eu e você venhamos acolher ela nas suas mazelas, nas suas dificuldades. Preste atenção. Jesus disse para ele, em verdade lhe digo, que vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Preste atenção, queridos, essas pessoas precisam da revelação dos filhos de Deus que somos eu e você. E eu te peço nessa hora que nós estamos reunidos aqui, ocupe o seu lugar. Ocupe o seu lugar. Ocupe o seu lugar no reino. Ocupe o seu lugar como igreja, como cristão. Ocupe o seu lugar, leve o evangelho verdadeiro para as pessoas. Olha só, renuncie às coisas erradas, de livre e espontânea vontade, para que você possa ser alguém que exala o amor, o bom perfume de Cristo. Esse sacrifício, gente, que a gente acha que é um sacrifício, que a sociedade espera ver em nós para se converter a Cristo, não é um sacrifício. O sacrifício já foi feito na cruz. Basta que nós venhamos receber Jesus, ter o Espírito Santo e fazer as renúncias que devemos fazer, que nós vamos equilibrar a sociedade e que nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. Não precisa que ele fazer sacrifício. É só renunciar, é só dizer, Senhor, eu tenho o Senhor na minha vida, eu tenho o Espírito Santo, eu renuncio às coisas erradas, para que eu possa, com a tua palavra que é a verdade, levar o teu amor. Queridos, você acredita em encarnação? Quem acredita? Todo mundo crente. Então encarne o amor de Cristo. Amém? Tá, mas aí, pastor, tem que chamar o Espírito. Não. Encarnar o amor de Cristo é viver separado para Ele, fazendo a sua obra. É isso que um cristão precisa revelar para ter uma sociedade transformada. Fique de pé no seu lugar, nós vamos encerrar. Preste atenção em mim. Esses dois exemplos mostraram a debilidade do povo que estava andando e se dizendo crer. Faltou para eles, tem mais o exemplo do bom samaritano, mas esses dois chegam. Faltou para eles manifestar o amor de Cristo. Olha para mim, a sociedade lá fora, ela está esperando encontrar uma igreja avivada, uma igreja que tem cura emocional, uma igreja que tem cura para o corpo físico, uma igreja que tem a palavra verdadeira de Cristo para transformar a vida deles. As pessoas lá fora estão esperando uma igreja verdadeira, que vai levar restauração para eles. Preste atenção, quem é o mais cobrado quando se tem que discutir algum assunto a nível coletivo? Quem é o mais cobrado? A igreja. Hoje, o Brasil se encontra em várias discussões a nível de nação. Quem são os mais cobrados para se posicionar? A igreja. A sociedade aguarda, queridos, com ardente expectativa, a revelação dos filhos de Deus. Deixa eu te falar, e eu encerro. Toda
ou todo, melhor dizendo, o prazer, a falsa alegria que as pessoas estão vivendo lá fora, a luxúria, o poder aquisitivo, os enganos, os escapes, tudo que as pessoas estão vivendo lá fora, está custando para elas, sabe o que? Dor e angústia. Quando elas chegam em casa, quando elas entram no quarto, elas se sentem usadas, elas se sentem exploradas. Quando elas deitam a cabeça no travesseiro, não tem paz, não tem paz, não tem, ela olha para ela e fala assim, mas eu preciso disso para ser aceito. Mas eu quero desafiar vocês a dizer que a nossa sociedade, pelo menos essa região da Zona Sul de Porto Alegre, ela não vai se sentir assim, porque aqui na Cavalhada tem uma igreja verdadeira. Nós vamos levar o amor de Deus para as pessoas sem cobrar nada, e o dever de cada um, ele tem que se responsabilizar. Vocês sabem o que significa a palavra responsabilidade? Sabe? A capacidade de dar uma resposta. Olha aqui para mim, o psicanalista falou no painel da família que todo ser humano já nasce responsável. Então, responda a palavra do Senhor e responda ao reino com uma vida digna de Cristo. Levante as suas mãos. Senhor, nós oramos a Ti. Nessa noite clamamos pela força do Espírito Santo, pela Tua presença em nossos corações. Pedimos, usa-nos, Deus, para que possamos viver nessa terra em paz, com a alegria de ser Teu filho, com a alegria, ó Deus, de ser amado por Ti, com a alegria de ser igreja do Senhor Jesus, e poder aqui fazer a diferença na sociedade em qual nós vivemos. Pai, leva-nos a ganharmos almas, leva-nos a sermos um canal por onde as suas virtudes, elas serão derramadas sobre o próximo, sobre o outro. Nós não queremos fazer força, ó Deus, nós queremos naturalmente tocar as pessoas com o Teu amor e com a Tua palavra. Por isso oramos e nos consagramos nessa noite ao Senhor, para ser a igreja que vai tocar a sociedade que está aguardando a revelação dos filhos de Deus. Se você crê, diga: eu sou a igreja do Senhor Jesus. Diga: eu vou levar o amor de Deus a todas as pessoas. Aplauda o nome dele bem forte e agradeça a ele. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, amém. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face, que Ele te dê shalom. Meu irmão, vá para o melhor resto de semana da sua vida, exale o bom perfume de Cristo. Deus abençoe.